Olá, eu sou a Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Devido a vários contextos que estamos a viver atualmente, tenho meditado sobre a questão da nossa relação dos crentes com a política. Eu ouvi há dias um irmão que eu respeito muito mesmo, que eu sigo no YouTube, falar que nós não devemos intervir na política, que nos devemos abster, devemos viver numa dimensão espiritual à parte e deixar os acontecimentos desenrolarem-se sem estarmos a intervir, porque isso é quase baixar o nosso nível de espiritualidade, é vivermos neste mundo, não disse que era pecado, mas é quase que somos cristãos inferiores ou crentes inferiores, espiritualmente, sem maturidade. Eu tenho meditado bastante sobre isto. Eu, antes de ser crente, na minha adolescência, eu era muito ativa politicamente, logo muito jovem, na adolescência. Depois, quando eu me converti aos 17 anos, tudo mudou. E não foi porque de repente aquelas coisas deixassem de fazer sentido. A questão é que a minha vida não fazia sentido e quando eu conheci o Senhor, tudo pareceu com um sentido verdadeiro, tudo fazia sentido. E aquelas coisas da política era como se não tivessem importância. E eu percebi tudo o que existe de... Tão pouca verdade existe na política, tão pouca honestidade existe na política. E os homens são tão imperfeitos e cometem tantos erros. E fui-me afastando. Votei algumas vezes por questões de consciência, mas vou-vos dizer, nos últimos anos, muitos anos, não tenho votado, não tenho dado importância, porque ao ir votar só podia votar em branco. Eu não tinha em consciência uma possibilidade de escolher e eu optava por votar em branco. Ou nem sequer ia votar, porque aqui em Portugal não é obrigatório nós irmos votar. Recentemente, nas últimas autárquicas em Portugal, decidi votar, porque houve alguém que me pareceu diferente. Não me importou a cor política, houve alguém que me pareceu diferente aqui na região onde eu vivo, porque tive uma coragem de falar coisas que normalmente não se tem coragem de falar. E saiu muito do politicamente correto, foi acusado de termos que eu não vou dizer aqui, porque senão vão perceber quem é. Mas eu fui votar. Algo me impeliu a ir votar, porque achei que era diferente e que eu tinha essa obrigação e fui. Como é do conhecimento geral, há uma campanha à presidência no Brasil e eu ouvi os meus amigos partilharem as suas opiniões. Nas últimas eleições, Valnice Milhomens publicamente apoiou Marina e eu até estava inclinada a achar que ela fosse a melhor opção, mas agora recentemente umas pessoas que eu conheço e que admiro bastante mostravam que Bolsonaro era a pessoa mais adequada para este momento do Brasil e a única pessoa que tem realmente capacidade e um perfil para fazer uma mudança. O dia da facada foi determinante. Eu vou-vos dizer, veio um peso de oração pelo homem tremendo. Eu até hoje tenho este peso, eu acordo e vem um peso de intercessão por este homem. Eu não sei se é somente pelo homem, se é por causa da própria eleição em si, mas com tudo o que eu tenho visto e buscado pela internet, parece-me realmente um homem honesto. Eu não voto, sou portuguesa, não me interessa estar aqui a defender a política em si, só estou a contar este caso porque eu tenho meditado muito nesta questão da nossa intervenção política como crentes, se devemos ou não. E a minha consciência aqui neste caso, se eu votasse, votaria Bolsonaro sem dúvida alguma. Tenho feito alguns posts a defender, porque acredito que o homem é sincero e é honesto. A sua esposa é a nossa irmã em Cristo, ela é uma pessoa que eu admiro, apesar dela não ser muito conhecida. E decidi manifestar-me nesta ocasião,
Mas eu acho que é uma exceção, não sei. Eu tenho aprendido muitas coisas agora em relação à esquerda, em relação aos princípios que a direita e a esquerda defendem, e se calhar foi um marco na minha vida, e se calhar nas próximas eleições em Portugal vou ter uma atitude diferente. Não sei. A minha postura tem sido sempre respeitar aqueles que pensam diferente. Os cristãos não têm que ser completamente apáticos e não se pronunciar em nada na política ou votar secretamente e não dizer nada, porque cada pessoa é diferente e há pessoas que sentem chamamento de Deus para se envolver mesmo nessa área da política. E quem somos nós para estar a criticar isso e dizer que a pessoa é menos espiritual, com menos maturidade, porque está envolvida nas coisas deste mundo? Se toda a gente fosse assim, deixávamos os maus completamente tomar o poder. Já dizia o Martin Luther King, não é? Que não se preocupava tanto com o que faziam os maus porque já eram maus, mas com o silêncio dos bons. Então eu não acho que aqueles que têm princípios cristãos, nós os cristãos, devemos ficar quietos e calados e não nos devemos pronunciar. Depende das pessoas. Sinceramente, eu sou uma pessoa que gosto de estudar as Escrituras, que sou mais dedicada à vertente espiritual e não gosto muito dessas intervenções sociais e andar em questões políticas. A não ser que Deus me empurre mesmo por uma causa, eu não faço. Mas há pessoas que não são assim, há pessoas que são empenhadas na política, em causas, outras causas mesmo sem ser políticas, como houve agora recentemente cá em Portugal, aquela questão da adoção e da IURD. Tenho amigas que se empenharam contra a IURD nesta situação. Eu não senti aquele impulso de Deus a empurrar-me para me envolver nisso, não senti. Mas quando acontece, eu tenho que obedecer. E neste caso do Bolsonaro, foi um peso de Deus tremendo que veio sobre mim. E eu não posso resistir ao Espírito. Porque, claro que muitas pessoas que me vão estar a ouvir vão achar que este Espírito não é Espírito de Deus. Mas eu conheço o Espírito de Deus. Eu sei quando é Ele que me chama para orar. E neste caso Deus chamou-me para orar. E eu vou fazer aquilo que a minha consciência me diz e que o Espírito diz. Deus está a querer fazer algo. E Deus está a querer fazer algo nesta nação do Brasil. Eu tenho uma dívida eterna para com o Brasil. Os pastores da igreja onde eu me converti eram missionários brasileiros ali em Castelo Branco, onde eu conheci o Senhor ali. E eu vou ter sempre esta dívida eterna para com os brasileiros. Por alguma razão Deus me chamou para esta causa e eu manifestei-me. Como quem me acompanha no Facebook sabe que eu não faço posts de política, nem de grandes polémicas, somente de assuntos ligados à palavra de Deus. Alguns são polémicos, sim, mas não de políticas nem causas sociais polémicas. Mas neste caso é uma exceção. Deus sabe porquê. Se calhar é porque é preciso mesmo mais oração, uma oração acrescida, e porque se calhar Deus se indignou. Deus se indignou. Esta nossa irmã, que é a esposa deste homem, Jair Bolsonaro, é nossa irmã e está em sofrimento com a sua filhinha de 7 anos por causa deste atentado, a homicídio. Foi uma tentativa de homicídio. É horrível. E depois, ao orar, Deus mostra-nos. Vocês já experimentaram orar por uma pessoa durante algum tempo? Uma pessoa que vocês até nem conhecem bem? De certeza que têm essa experiência. Deus começa a revelar coisas sobre a pessoa. E eu acredito que este homem é mesmo honesto e sincero. E não tenho nenhum problema em dizer isto abertamente. E as mentiras que têm sido ditas, nunca podemos acreditar na mídia atualmente. Então, sobre o envolvimento dos cristãos na política, eu acho que vamos ter que respeitar e não estar a rebaixar as pessoas que estão ativas nessa área. Nós temos que respeitar. Quem sou eu para dizer que aquela pessoa específica é menos espiritual porque está envolvida na política? E também dizem que todos os políticos são corruptos, mas há exceções. E nós não podemos estar a chamar corruptos a uma pessoa só porque ela está envolvida na política.
temos que orar pelas pessoas, se achamos que elas estão em perigo de se corromper. E o que eu tenho ouvido é que o anticristo está prestes a subir ao poder, isto vai ficar tudo pior, isto é tudo uma perda de tempo, estar a envolver-nos, estarmos a apoiar candidatos ou estarmos a envolver em política. Mas nós não sabemos se o anticristo está prestes a subir ao poder. Nós não sabemos. Os acontecimentos proféticos vão acontecer no Cais de Deus. Até lá, nós temos que viver as nossas vidas defendendo os bons, defendendo a honestidade e defendendo a verdade, segundo a nossa consciência. E pode ser a pessoa mais espiritual, com mais sabedoria, a pessoa com mais seguidores no YouTube, com milhões de seguidores a dizer algo, mas nós temos que buscar o que é que o Espírito de Deus diz, porque não podemos colocar pessoas acima de Deus. E eu acredito que o Espírito de Deus ainda nos chama para defender a bondade, a verdade e a honestidade. E isso sempre permanece, seja para quem está envolvido em política, para outro tipo de causas sociais, seja para uma vida normal, para todas as situações. Defender a verdade e a honestidade é sempre bom e é segundo a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, não se preocupem se alguém vos critica pelas vossas causas, políticas ou outras, porque Deus é que é o nosso Senhor e só temos um Senhor. Deus abençoa Portugal, Deus abençoa o Brasil, Deus continua a trazer-nos paz na terra enquanto aguardamos que os acontecimentos proféticos aconteçam. Até lá nós temos que defender o bem e a justiça. Buscai primeiro a justiça, disse Yeshua. Claro, e buscar o seu reino, implantar o seu reino, mas o seu reino é a justiça. Onde há justiça, onde há bondade e honestidade, estamos a implantar também o reino. Deus vos abençoe.